continuando o primeiro vídeo, que eu vi que deu problema, tá certo? Meu celular não aguenta muito, professor, então perdão. Então vou continuar, tá? Então eu parei falando sobre o Alto Império Romano e tal, e quem comandava era Octávio Augustus. O que esse cara fez? Roma estava se expandindo, conquistou todo o mar Mediterrâneo, então estava enorme, e quanto maior o estado, maior o território, mais difícil de administrar. Melhor exemplo, o Brasil, tá certo? Então, o que ele falou? Vamos parar as conquistas. Então, eles pararam de expandir seu território e automaticamente, como eles queriam parar, fechar as fronteiras, certo? Roraima aí. E beleza, agora não vamos ter problema de expansão, não vai entrar mais gente. Agora eu tenho que controlar quem que tá dentro do meu território, né? Foi o que ele pensou. Então ele cria a política do pão e circo. E nesse meio termo, certo, entre patrício e plebe, foi o auge do pão e circo, tá? Auge do pão e circo. Por quê? Porque ele fazia os plebes esquecerem um pouco as brigas e tal, e os patrícios continuavam na deles. Então, todo mundo ficava tranquilo, tá certo? Enquanto isso, os escravos trabalhavam, sempre lembrando. E tava tudo tão de boa que ocorreu a divinização, mais ou menos assim que fala, né? Dos imperadores. Então, os caras estavam sendo tratados como deuses, tá certo? Então, tava tudo muito bem em Roma e todo mundo queria ser romano, tá certo? Só que poucos podiam ser, então que aconteceu o fim das conquistas, tá? Então, o tempo foi passando, foi mudando de imperador para imperador e filho sempre faz bosta, né? Então, de geração em geração, Roma foi decaindo, foi gastando todas as conquistas que ela tinha feito. E acontece um efeito em cadeia, que é o que eu baixo o Império Romano com a crise do século III. Tá? E o que acontece nessa crise? O seguinte, essa crise é uma reação em cadeia do que de um erro que Augustus cometeu, tá certo? Inclusive eu esqueci de comentar que Alto Império era a Pax Romana, mas isso é de menos. Tá, então, o que esse cara fez errado que gerou uma reação em cadeia? Foi o fim das conquistas. Por quê?